aqui muitas apresentações, porque ele já é de casa, amém? Mas o pastor Flávio é um amigo, um irmão que Deus tem nos dado, e a oportunidade de estar aqui conosco é sempre uma alegria, ministrando a palavra de Deus, amém? Quantos estão felizes por receber esse homem de Deus? Diga amém. Quantos estão felizes? Diga amém. Então quero convidar essa tribuna o nosso querido pastor Flávio Palma com uma linda salva de palmas. A igreja pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Alguém pode aplaudir da melhor maneira que você puder. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Agita este lugar para a glória do Senhor. Maravilha, maravilha. Eu vos saúdo com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo. Que maravilhas. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. E sempre com a nobre responsabilidade de falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. A esse Deus eu quero render toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do apóstolo Josué Ramos, a sua muito digníssima esposa. Eu estou aqui, tenho ensaiado o nome da bispa, eu acho que é Osânia. Aleluia. Deus abençoe, é sempre uma alegria estar convosco. Obrigado pelo carinho, pelo respeito que têm nutrido por nós. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do pastor Josias. Muito obrigado, homem de Deus. Homem muito sábio, e eu tenho acompanhado as mensagens também ministradas por ele e tenho sido tremendamente abençoado, amém? Todo o corpo de obreiros, que Deus em Cristo continue vos abençoando, amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão. Abra já Atos capítulo número 16. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, está aqui comigo hoje, cooperador, benza, um homem de Deus, um pregador da palavra, um líder dos jovens do centro Getsemane. Glórias a Deus. Então é um grande companheiro, um homem que Deus colocou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, homem de Deus. Muito obrigado. Então logo ele viu o panfleto, eu ainda nem tinha visto o panfleto, ele mandou-me o panfleto e disse: vai estar aí quando? Sexta-feira, eu quero estar contigo. E estamos aqui, amém? É um dos grandes organizadores de atividade, é um homem de Deus muito usado. Já trouxe também para Luanda o pastor Isaac Lufungula, e foi uma atividade muito poderosa. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos às Sagradas Escrituras, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30, ou seja, 23 e seguintes. Estamos juntos? Está escrito assim: e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores,
o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua, ou seja, a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos mais uma vez este momento em tuas mãos. Pedimos encarecidamente que o Senhor venha falar conosco, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. O tema desta semana é família aos pés da cruz. Aleluia. E o texto base, então, o texto do livro do profeta e também um grande general, Josué, no capítulo 24, aí descendo para os versículos 15, 14, 15, onde Josué reúne com o povo e depois de fazer uma auscultação ao povo, deu ao povo a liberdade de escolher a quem eles deviam servir, e ele estava decidido com a sua casa servir ao Senhor. Então, Deus seja louvado por esta grande visão. Eu que todos nós, nossa missão, levar a nossa família aos pés da onde? Da cruz. Família é o maior patrimônio que nós temos aqui na terra. E é o único patrimônio que você pode levar ao céu. Tudo o resto fica, Mas família você pode levar ao céu. Você pode levar a tua família ao céu. É o único patrimônio que você pode levar ao céu. Senão, tudo o resto que você está a construir aqui, dinheiro vai ficar, casa vai ficar, carro vai ficar. Mas a tua família, você pode levar ao céu e viver pertinho deles de eternidade a eternidade, louvando ao Senhor. Aleluia. Então, a nossa preocupação com a nossa família, devia ser muito mais em relação ao nível de preocupação que nós temos nas nossas realizações pessoais, porque muitas vezes até colocamos a família atrás por causa das nossas realizações. Quantos pais não têm tempo para os filhos, não sabem nem o que o filho vive, não sabem nem o que a casa enfrenta, porque nós priorizamos as coisas e nos esquecemos de quem nós geramos, da família que nós constituímos. Aleluia. Mas graças a Deus que nesta noite os que já têm a família ao pé da cruz, eles vão reforçar essa intimidade com a cruz, e os que não têm vão trazer as suas famílias aos pés da cruz. O texto que nós lemos, aparentemente, pela forma como ele começa, e é interessante que esse capítulo 16 ele é muito extenso, porque o que Paulo e Silas viveram não começou exatamente aí. Esta porção do texto sagrado que nós lemos é, na verdade, já o culminar daquilo que era aquele processo que Paulo e Silas enfrentaram. A Bíblia fala que houve alguém que teve um sonho, clamando, pedindo que passassem a Macedônia, que pedisse aos apóstolos que passassem a Macedônia, Paulo e Silas. Então, a fazer aqui essa missão, esse trabalho missionário, pregando a palavra, ministrando. E é interessante como Deus trabalha, porque quando você leu todo o capítulo 16, você vai ver todos os problemas que Paulo e Silas enfrentaram. E no final do texto do capítulo 16, você vai perceber que tudo que eles viveram só havia
Ou seja, havia um propósito, que era o principal propósito de tudo que Paulo e Silas viveram. Porque depois que eles vivem o que nós lemos, no final termina com todo mundo feliz, inclusive Paulo e Silas. Mas neste capítulo 16 você vai encontrar que Paulo e Silas foram açoitados, foram presos injustamente, só porque libertaram alguém que tinha um espírito de adivinhação, né? Uma mulher que lucrava para os seus senhores. E quando Paulo passava por ela todos os dias, disse Lucas, a mulher vinha por trás e indicava: esses homens são homens de Deus, anunciam o evangelho, escutai-os. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo percebe que não era de Deus aquilo. Repreende o espírito que estava naquela mulher. E como os senhores perderam lucros, a Bíblia fala que então levantaram-se contra Paulo e Silas, dizendo: esses homens trazem um costume que não é nosso. Trazem uma mensagem que não é nossa. Nós não podemos aceitar o que eles estão a pregar. Aí então são açoitados e são presos. Aí começa a questão que nos trouxe aqui nesta noite. A Bíblia fala que chamam um homem carcereiro para prender, amarrar Paulo e Silas. E veja que a Bíblia fala que este carcereiro pega em Paulo e Silas, amarra-os no tronco. Olha só, ajuda a prender Paulo e Silas, amarrando-os no tronco. E ele vai passar a noite aí para controlar Paulo e Silas. Esse homem está na porta, controlando quem ele amarrou no tronco, com as portas fechadas, né? Então, a visão que nós temos aí é um homem em liberdade, que está a controlar homens presos, amarrados, né? Cadeia de alta segurança, e o homem está aí, livre. Agora, só que o homem, ao longo da madrugada, começa a ouvir Paulo e Silas a cantarem louvores e a orar. É algo que nós já podemos entender que não é comum o carcereiro ouvir, principalmente aquilo que era a realidade, o caso desses dois homens. Porque, sendo esses dois homens inocentes, estão presos injustamente, então o normal que aquele carcereiro esperava era ouvir esses homens lá dentro a reclamar: nós estamos aqui injustamente, nós não merecemos estar aqui, como é que nos prende? Chorar, como fazem, né? Porque os homens maus lá fora que cometem ilícitos, né? Eles são grandalhões quando estão em liberdade, quando estão a fazer suas ações, mas quando caem na mão da polícia ficam pequenininhos, né? Até os culpados choram dizendo: mano, eu não fiz nada, né? Nunca viram isso aqui? Quando estão a fazer as suas ações, entrega tudo, como dizem os brasileiros, perdeu, né? Mas quando chega a polícia, né, estão na mão da polícia, parece eles é que se perdem, né? No choro, né, no mimimi. Então, é comum, apóstolo, o carcereiro ouvir presos lá dentro a reclamar: eu não fiz nada, me bateram de favor e tal. Mas não. Eu não sei qual é o louvor, claro, vou aqui conjecturar, mas eu estou quem sabe eles a cantarem: tudo entregarei, tudo entregar. Aleluia. Não, mas ele está esperando, não pode ser tudo entregarei. Como é que homens que estão cheios de hematomas, manos, leia os versículos que antecedem este versículo. A Bíblia fala que eles foram porradados em praça pública, praticamente despidos. Eles estão completamente feridos. Era de se esperar que esses homens no cárcere, na prisão, estivessem aí reclamando, mas eles não estavam a reclamar. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! Eles celebravam, eles louvavam o seu Deus. E eu gosto de fazer essa conjectura, deixa aqui abrir esse parênteses, eu gosto de fazer essa conjectura. A questão, veja que naquele dia, eles colocaram a cadeia em risco por causa de Paulo e Silas.
Eu vou repetir. Eles colocaram aquela cadeia de alta segurança em perigo por causa de Paulo e Silas. Porque Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora, eu quero imaginar, se Deus está acostumado que todas as noites, todas as madrugadas tem que ouvir a adoração do Paulo e Silas, mas está percebendo que desde a tarde não conseguiu ouvir. Não, Paulo e Silas, aqui hoje ainda não chegou a adoração do Paulo e Silas. Onde é que eles estão? Afinal, estavam sendo presos, estavam sendo batidos. Deus quer ouvir a adoração do Paulo e Silas e Deus não está ouvindo. Só que a madrugada, de repente eu quero imaginar que no céu está chegando uma adoração de cheiro suave, louvando e adorando a Deus. Eu quero imaginar Deus pela manhã. Eu esperei esse louvor porque eu conheço a voz do meu filho Paulo, eu conheço a voz do meu filho Silas. Onde é que eles estão? E Deus vai ver, estão na cadeia. Eu não quero saber o nível de cadeia, nem o nível da corrente. Eu vou balançar aquele lugar. Eu já estou a querer dizer, se alguém te colocar no hospital, tadinho deles, porque você corre o risco de entrar numa sala onde tem gente internada e todo mundo sair curado de lá, porque você entrou naquele lugar. E o teu Deus procura aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Deixa eu profetizar para alguém. Talvez estão a lutar para te colocar na cadeia, estão a lutar para te colocar no hospital. Não se preocupa, se Deus está contigo, não é cadeia, é missão que você está a cumprir naquele hospital. Alguém está entendendo o que eu estou a pregar? Eu já vi terremotos, né? Já ouvi sobre terremotos. Agora a Venezuela, infelizmente, está a viver o que está a viver. Mas, pastor Josias, já viu terremoto particular? Porque o terremoto não foi em toda a cadeia, foi só naquela cela. Não foi em toda a cadeia, foi só no lugar onde tinha Paulo e Silas. É terremoto particular. Talvez terremoto especial, não é para todos, é só para aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mano, nós podemos estar no mesmo lugar, nós podemos estar no mesmo ambiente, mas não viver as mesmas coisas. Nós podemos estar no mesmo, por isso é que o que eu estou a pregar, a quem ainda não entendeu, ainda está a processar. Por quê? Porque nós podemos estar no mesmo lugar, a ouvir a mesma palavra, mas não estamos a receber todos a mesma coisa que nós estamos a receber de Deus. Agora há uns que já entenderam que esta noite é a noite que Deus veio para mudar a sua história. É a noite que Deus... Eu só vou parar de declarar isso quando eu sentir que toda a igreja está reagindo. Porque nesta noite Deus preparou algo para a tua vida e você não vai perder a tua viagem. Você não sairá daqui da mesma forma, com a mesma doença, com o mesmo problema, com a mesma luta, porque o teu Deus desceu nesse lugar para quebrar todas as correntes que colocaram na tua vida. Em nome do Pai, alguém está recebendo a palavra. Em nome do Filho, alguém pode reagir aqui nesse lugar. Em nome do Espírito Santo, tem terremoto de Deus para quebrar aquilo que o diabo colocou na tua vida. Ai, 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 ai. Aleluia. Mas a questão é família. Nós vamos chegar lá nessa situação de família, entendermos o que está a acontecer, apóstolo, porque a Bíblia está a dizer que é um homem que está a controlar os homens que estão presos. Agora, o homem que está preso está a ouvir homens lá dentro a louvar. Como é que quem está dentro preso está a louvar e quem está fora está perdido? Porque você vai ver que quando ele vai perguntar a Paulo e Silas, o que eu posso fazer para ser salvo? É do tipo, não é possível. Como é que vocês... Eu aqui fora só vivo resmungando da vida, só vivo falando mal de todo mundo, mas vocês lá dentro, mesmo preso, estão a louvar. Eu também quero ser assim como vocês. Sabe o que a Bíblia estava querendo nos ensinar? É que aquele homem era um homem que estava livre fisicamente, mas estava preso espiritualmente. Agora Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas eles estavam livres espiritualmente. Agora quem estava livre fisicamente está
Aí tem com quem está livre espiritualmente, está dizendo, me ensina só ser como vocês. Não está entendendo? Eu estou querendo dizer que a dificuldade que você está vivendo, você nunca percebeu que você mesmo com muita dificuldade, tem gente que também está passando dificuldade, mas vem ter contigo para saber como é que você tem dificuldade, mas ainda assim consegue louvar. Mano, aqui se nós entregássemos o microfone para todo mundo, cada um ia te contar o problema que está passando. Você olha para nós pelo fato, pelo blaze, você pensa, não, esse não tem luta. Mano, se nós te contássemos a nossa luta hoje aqui, isso não ia ser culto, ia ser óbito, porque todo mundo ia chorar pela dor do outro. Só que mesmo com luta nós viemos, louvamos, mesmo com luta pregamos, mesmo com luta celebramos, mesmo com luta adoramos, mesmo com luta glorificamos. Meu irmão, pastor Josias, você se perceber, as lutas na vida de um homem, elas são cíclicas, elas vêm e vão. Você percebeu que você vence uma luta agora, daqui a pouco vem outra luta. Quer dizer que você quase que não tem tempo para celebrar. E um dia perguntei a Deus, Deus, se não há tempo para celebrar, porque quando eu venço uma luta, já tenho que me preparar para a próxima luta. Então eu perguntei a Deus, então quando é que nós vamos celebrar? Aí Deus me disse, Flávio, o meu povo é o único povo na terra que luta celebrando e celebra lutando. Como não há tempo para ficar só a celebrar, então você luta celebrando e celebra lutando. Ou seja, mesmo com luta vai ter vitória, mesmo com luta também tem glória, mesmo com luta também tem bênção, mesmo com luta também tem louvor. Só quem veio louvar a Deus, independente da luta, independente da dificuldade, louve, adore, celebre. Eu só vou parar quando todos aqueles, mesmo com luta, vão louvar, mesmo com luta vão servir, mesmo... Eu quero glória a Deus daquele que acredita que Deus está, mesmo com luta. Louve o teu Deus. Lava Xandarai. Lá te confenaste só de povo. Não deixe as lutas tirar a tua sensibilidade. Não deixe as lutas matarem a tua fé. Não deixe as lutas te afastarem de Deus. Independentemente das lutas, louve, celebre. Por isso eu amo o Salmo número 23. Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, não é que eu vou andar, mas ainda que eu andasse, não estou a dizer que eu vou andar, mas ainda que eu andasse, não estou a dizer que eu vou andar, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Não é na ausência, é na presença dos meus inimigos. Ainda tem óleo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha. Você tem Deus mesmo na luta. Eu disse, você tem Deus mesmo na luta. Deus não é como teu amigo, quando você tinha dinheiro, estava contigo, dinheiro acabou, foi embora. Deus está contigo com ou sem dinheiro, com ou sem saúde. Deus está contigo. Aleluia. Isso aqui ainda é só para te provocar um pouquinho, porque o nosso assunto aqui é o carcereiro. Aleluia. Porque quando o carcereiro percebe que as portas estão abertas, as correntes estão quebradas, ele pensou consigo mesmo, esses homens fugiram. E como fugiram, a Bíblia fala que ele pega na espada para cometer um suicídio. Ele quer tirar a sua vida. Mas Paulo e Silas disseram, não faças isso. Nós não fugimos. Por quê? Porque crente não foge, crente sai. Mesmo se você... Tem um momento que o homem disse a Paulo e Silas, pode ir embora, vocês já estão soltos. Eles disseram, não, prenderam-nos injustamente, nós somos também cidadãos romanos, como é que... Não, nós não vamos fugir, nós vamos sair. Porque o povo de Deus não foge, sai. Quando Deus decidiu tirar o povo dele do Egito, não fugiram, saíram. Uma coisa é fugir e a outra coisa... Nem todos que saíram porque saíram. Tem uns que saíram porque fugiram.
Os que fugiram quer dizer que não deixaram lá pendente. Então o povo de Deus, quando sai de um lugar, ele sai sem deixar pendente. Então da maldição nós não fugimos, nós saímos. Esse teu amém de ontem atualiza. Eu disse, da maldição nós não fugimos, nós saímos. Porque Jesus pagou tudo. Aleluia. Mas olha, vamos aqui na situação do carcereiro. E o carcereiro quer tirar sua vida, apóstolo. E Paulo diz, não tire a vida, porque nós estamos aqui. Agora, é interessante isso aqui, porque ele vai chegar em Paulo e ele vai dizer, o que eu posso fazer para ser quê? Salvo. Agora, a resposta de Paulo e Silas é pior ainda, mais do que a declaração ou a pergunta desse homem. Porque Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu... Oh, calma. Mas o homem só questionou a respeito dele. Ele não disse, o que eu posso fazer para sermos salvos? Para eu e a minha casa sermos salvos. Ele só disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Porque até aí parece que o homem é sozinho na vida. Sim, parece que o homem é sozinho na vida. Afinal de contas, tem família, é esposo e é pai. Porque Paulo e Silas vai dizer, não, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Agora a questão é, como é que um homem que tem família quer tirar sua própria vida? É aqui onde vem o cerne da mensagem que eu trouxe hoje. Como é que um homem que tem família quer cometer um suicídio? Parece que é sozinho. Ok, se ele se matasse, imaginemos, vive sozinho, não tem ninguém, morreu, acabou. Mas Paulo está a mostrar que afinal aquele homem não é sozinho na vida, tem família. Então como é que um homem com família, até porque ele leva Paulo e Silas na sua própria casa, dá comida em Paulo e Silas, recebe, cuida das feridas na casa. Então como é que um homem que tem família quer tirar a sua vida? Para deixar uma viúva e órfãos. Que tipo de pai é esse? Pai que é pai. Aqui agora vai ficar um pouco calmo. Pai que é pai, independentemente das lutas que enfrenta no serviço, ele não pensa só em si. Esse pai só pensa nele mesmo. Até a questão da salvação nem falou da família, pai. Ele é o único que quer ir para o céu. Disse, o que eu posso fazer? Afinal, a família dele é toda desviada. Quer dizer, primeiro, é tão egoísta que queria tirar sua própria vida. Sem pensar em como ficariam os filhos, a esposa. Aleluia. Era uma casa que estaria destruída. Era uma casa que estaria em luto. Filhos, órfãos. E nós sabemos que é difícil filhos que perdem o pai de forma prematura conseguirem equilibrar-se na vida. E esse homem não está pensando nem no futuro dos filhos, que quer tirar sua própria vida. Só porque ele sabe que vai ter que enfrentar os magistrados, sabe que vai ter que enfrentar o tribunal, vai ser acusado de ter deixado escapar aqueles homens. Não. Pai que é pai, independente da luta, independente das dificuldades, ele sabe que pelos seus filhos ele é capaz de enfrentar tudo e todos. Pela sua casa ele é capaz de enfrentar tudo e todos. Por isso Paulo e Silas estão a lhe mostrar o projeto de Deus na vida de uma pessoa não se limita somente na vida daquela pessoa. Ela engloba toda a família. O projeto de Deus é família. Eu vou repetir, o projeto de Deus é família. Nós estamos aqui, fomos chamados por Deus. Você tem que entender que esse teu chamado está atrelado nela a tua família. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, pense nos teus. Aleluia! Porque você vai perceber que quando esse homem, pastor Josias, leva Paulo e Silas em casa, eu vou aqui fazer essa
né, essa aplicação, porque se aquele homem se matasse, bispa, o que ele ia levar em casa, entre aspas, embora ele estaria morto, mas o que ele ia levar em casa seria quê? Morte. O que ele ia levar em casa seria desgraça. Aleluia. Mas quando ele recebeu Jesus em sua vida, o que ele levou em casa não foi morte. O que ele levou em casa não foi luto. O que ele levou em casa foi vida. E não é qualquer vida, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A questão é, como pai, como líder da família, como alguém que Deus colocou nessa terra, o que você leva para a tua casa? Esse homem, com este ato de tirar a sua própria vida, ele não estaria só a destruir a sua vida, ele estaria colocando outras vidas em risco. Cuidado com as tuas decisões, cuidado com as tuas atitudes. As tuas atitudes, quer sejam boas ou ruins, elas terão as suas consequências. Aleluia. O problema é que nós só pensamos em nós. O problema é que é só nós o que estamos a sofrer. Só que você precisa saber que as decisões que você está a tomar hoje, o posicionamento que você está a ter hoje, até a tua descendência, a tua geração viverão. Quantos estão a viver debaixo de maldição que não foram eles que buscaram? Pactos que não foram eles, não, os antepassados. Alguém trouxe aquilo para casa. Tem gente, tem famílias que não conseguem avançar. Um espírito de solteirismo, jovens em idade de casar, mulheres em idade de casar, homens em idade de casar, não casam. Por quê? Porque alguém lá atrás trouxe essa desgraça na família. Eu estou a me lembrar de Acã, no livro de Josué, no capítulo 7. A Bíblia fala que ele tomou do anátema e trouxe para dentro de Israel, para dentro da sua casa. E trouxe um nível de desgraça que a Bíblia fala que morreu só naquele dia, morreu mais de 36 mil homens. Veja a desgraça que aquele homem levou em casa. Tem momentos, irmãos, e nós somos especialistas. E eu sabia que nessa parte da mensagem ia ser mesmo assim, o Espírito Santo falou comigo. O amém ia sair um aqui, outro ali. Porque nós somos especialistas, apóstolo, de terciarizar a culpa aos outros. Quando as coisas lá em casa não estão a dar certo, são os feiticeiros da família. Não, é mesmo no bairro, a vizinhança, tem muito bruxo aqui. Ah, não, Satanás, é o que está muito forte. Não, tem coisa que não é Satanás. É você quem abriu portas. É você quem trouxe para a tua casa, para a tua família, aquilo que está a bloquear coisas, que está a impedir coisas, que está a travar coisas. Teus filhos não conseguem avançar, a doença mora na tua casa. Tem gente que até já lhe conhecem nas farmácias. No final do mês já preparam o kit da medicação, porque já sabem que assim que o salário daquela mulher cair, daquele homem, é aqui onde ele vai vir gastar o dinheiro. Por quê? Porque alguém abriu a porta da enfermidade. Mas em nome de Jesus, assim como Acã foi a porta de entrada da maldição, Josué foi a porta de saída da maldição. Eu vim pregar para pessoas aqui, apóstolos, que se o avô foi a porta de entrada da maldição, o bisavô foi a porta da entrada da maldição, Deus te levantou como a porta de saída de tudo aquilo que alguém trouxe. Só vou pregar agora para o apóstolo, porque é o único que parece que está recebendo. Eu estou a dizer, eu não sei quem trouxe alguma coisa que seja anátema, mas Deus levantou você da tua família, não é apenas para vir aqui dar glória, vida, aleluia. Você é a porta onde através de você toda maldição, toda praga, toda morte precoce, deixa eu profetizar para quem acredita em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, Deus está a te selar e a levantar você como a porta de saída de
de toda enfermidade. Ah não, os avós é que fizeram, os bisavós é que fizeram. Eu não quero saber. Diante do altar do Senhor, eu sou a porta de saída. A maldição que o meu avô trouxe, a doença que o meu avô trouxe, tudo aquilo que meus antepassados trouxeram na minha família, eu sou a porta de saída. Eu disse, eu sou a porta de saída. Nos meus filhos não vai tocar, nos meus netos não vai tocar. Eu estou a pregar para quem acredita. Quem não acredita pode ficar calado, mas quem acredita vai reagir, porque Deus é aquele que visita a bênção nos filhos até 1000 gerações daqueles que lhe amam. Quando você adora, você está a levar vida para a tua casa. Quando você serve a Deus, você está a levar vida para a tua casa. Quando você ora, você está a levar vida para a tua casa. Não seja como aquele homem que queria levar morte para a sua casa. Não, hoje eu estou a mudar a tua missão. Você não vai levar morte, você vai levar vida. E aonde você entrar, todo o espírito de morte que tiver naquele lugar vai ter que sair, porque você não carrega morte, você carrega a vida. Apóstolo Josué, aquele homem queria levar morte para sua casa, mas Paulo disse, não, você não será portador da morte, você será portador da vida. Eu quero imaginar aquele homem, ele ir para sua casa, apóstolo, a levar os apóstolos para sua casa. Eu estou a imaginar a mulher dele olhar para ele, a dizer, mas amor, quem são esses que estão a vir em casa? Estás a trazer mais os teus amigos? Ele está dizendo, não, esses homens são diferentes. Aqueles que eu te trazia só vinham lamentar. Esses aqui estão a trazer a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tudo aquilo que é de desgraça nessa casa, a partir de hoje. Naquela casa, meu irmão, o ambiente mudou. Eu disse, o ambiente mudou. Se só falavam de desgraça, agora estão a falar do céu. Agora estão a falar de cruz. Agora estão a falar de Jesus. Agora estão a falar da palavra. Todo mundo em casa, apóstolo. O avô veio, foi batizado. O tio veio, foi batizado. O sobrinho veio, foi batizado. A Bíblia diz, todos daquela casa. Eu disse, todos daquela casa. Antes de eu entregar o microfone, deixa eu declarar isso para a tua vida. Há uma graça de salvação que está entrando em tua casa. Aquele teu pai, aquele teu tio, aquele teu primo que está preso no álcool, nesta noite, que só quem levantou a mão, há uma graça de salvação. O anjo de Deus está a puxar quem está amarrado no álcool, quem está amarrado na prostituição. Se Jesus entrou, o mal tem que sair. Se Jesus entrou, a morte tem que sair. Se Jesus entrou, o diabo tem que sair. Se Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha família, Jesus entrou, e nos meus filhos, Jesus entrou, na tua família, Jesus entrou. Todo intruso, toda pessoa que está mais na tua família, todo ser que está mais na tua família, Jesus está entrando. Tem gente arrumando malas, tem bruxo arrumando malas, tem feiticeiro arrumando malas, tem praga arrumando malas. Não estou a dizer amanhã, hoje mesmo, enquanto eu estou a pregar, Deus está a mudar o ambiente na tua casa, o ambiente na tua família. Deus está a mudar. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui, apóstolo. Eu estou a imaginar aquele homem a entrar com Paulo e Silas em sua casa. Hoje mesmo você vai mudar o ambiente na tua casa. Eu não sei como você deixou o ambiente lá em casa, mas hoje mesmo há uma graça que você está a receber aqui, em nome de Jesus. Quando você tiver entrar para a tua casa, todo bloqueio, tudo que é trevas, alaite com serê calagasai, lamento com fenaço de polvaragai. Tudo aquilo que invadiu tua casa, todo o ambiente das trevas, toda a corrente, toda a maldição, nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do, vai desalojar. Espírito Santo, a igreja é tua, o povo é teu, o apóstolo é teu, o pastor é teu, a
abismo é tua. Meu Deus, o povo é teu. Meu Deus, aonde amarraram, aonde prenderam, aonde bloqueiam todas as trevas. Agora começa a sair, começa a sair. Começa a sair no poderoso nome de Jesus. Sai agora! Vai ter mudança de clima. Eu disse, vai ter mudança de clima. Há quem disse que esse ano é o ano da tua desgraça, é o ano da lamentação, é o ano da paralisação. Nós estamos a declarar nesta semana, da família aos pés da cruz, é o ano da mudança, é o mês da mudança. Deus está mudando o clima. Clima de morte, clima de desgraça, clima de fracasso. Alguém me ajuda a reagir aqui nesse lugar. Clima de morte, Deus está a mudar. Eu disse, Deus está a mudar. Deus está a mudar. A vida está a entrar, a graça está a entrar, a luz já está a entrar, o poder já está a entrar. Eu sinto ele aqui. A graça está a entrar, a unção já está a chegar, o poder já está a chegar, e ele está a chegar. Alguém reage aqui. Só quem fala em línguas vai orar em línguas agora. Só quem fala em línguas. Não ore em português. Quem fala em línguas, quem fala em línguas pode orar em línguas, porque Deus está a mudar. Se você não acredita, eu vou dizer na minha família. Neste momento, enquanto eu prego na minha casa, Deus está a mudar. Deus está a mudar. Aquilo que semearam, a morte que semearam, a doença que semearam, o problema que semearam, o meu Deus nesta noite já entrou em providência. Está a mudar o ambiente. Se tinha morte, vai ter vida. Se tinha guerra, vai ter paz. Se tinha doença, vai ter saúde. Se tinha cordas, tem. Tem Paulo e Silas entrando em tua casa. Tem missionários entrando em tua casa. Tem palavra entrando em tua casa. Tem Espírito Santo entrando em tua casa. Tem anjos entrando em tua casa. Tem glória entrando em tua casa. Deus vai mudar o ambiente. Deus vai mudar o ambiente. Deus vai mudar o ambiente. Você não vai viver murmurando, não vai viver reclamando, não vai viver chorando. Deus está. Quando eu oro, tu falas pra mim. Eu vou orar. Só quem acredita. Eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar. 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 Porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou orar. 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 Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Alguém está louvando. Eu vou orar. Só quem acredita que hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Alguém reage, alguém reage, profetiza. Escute, escute. O que aquele homem levou em casa, ele nunca antes levou.
Eu não sei quantas vezes aquele homem chegou em casa cansado, reclamando da vida, pesado por causa daquele ambiente de cadeia, onde só entrava gente endemoniada, apóstolo. Ele só convivia com gente endemoniada, bandidos, gatunos, gente que não prestava na sociedade. Mas ele naquele dia está a entrar. A esposa está a olhar, mas esses homens cheios de hematomas, mas esses não são bandidos, esses aqui, quem são esses? Você tirou presos da cadeia para trazer na nossa casa gente procurada, gente de má fama. Quer dizer, não olha no corpo, olha no espírito. Eu estou a imaginar a mulher a olhar para Paulo, mas está dizendo, mas senhor, o senhor apanhou tanta porrada assim, o senhor roubou o quê? Ele vai dizer, não, não roubei. E então, e essas marcas, e essas feridas? Eu carrego no meu corpo as marcas do meu Salvador. Essas marcas não é de roubo, essas marcas não é de injustiça, essas marcas por causa daquilo que eu carrego. E o que é que você carrega, Senhor? Eu carrego Jesus. E o Senhor não tem vergonha de apanhar porrada por causa desse Jesus, por causa desse evangelho. Ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Estou imaginando toda a casa. Então nos dá esse Jesus, então nos prega esse Jesus, então nos fala desse Jesus. Eu não sei se eu estou a pregar para quem acredita. Eu estou a entregar o microfone, igreja. Esse Jesus está entrando na tua família para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar as circunstâncias, para mudar teu ministério. Paulo está a pregar com vida, apóstolo. Paulo está a dizer, eu carrego essa leve e momentânea tribulação. Oh, meu Deus do céu, um ambiente diferente. Alguém que não entrou para reclamar da vida, alguém que entrou para exaltar a Deus, mesmo com feridas. Nós não viemos vos pregar que não vai ter luta. Vai ter luta, vai ter ferida, vai ter dor, mas mesmo com dor, nós não vamos mudar a nossa missão. Tem dor, mas estamos a pregar Jesus. Tem dor, mas estamos a anunciar a palavra. Tem dor, mas estamos a organizar Semana da Família. Tem dor, mas estamos aqui todos os dias pregando, louvando, exaltando, mesmo com dor, mesmo com dor, mesmo com lutas. Levante a mão. Levante a mão. Tem pessoas aqui que já sentiram que não estamos só no bairro Operário. Esse lugar já se tornou uma porção da eternidade. Os céus estão aqui, o eterno está aqui, o glorioso está aqui. Aquele que morreu na cruz, aquele que morreu na cruz. Conecta-te a Ele, conecta-te a esse ambiente. Conecta você que está nos acompanhando, você que daqui a pouco vai ver mensagem sendo transmitida. Você que está aí acompanhando, na tua casa receba a mesma visitação, a mesma visitação. Essa visita que muda o ambiente em casa, que transforma a tristeza em alegria, que transforma a morte em vida, que transforma a guerra em paz. Essa mesma visitação está entrando na tua casa agora mesmo, agora. Alguém está a escrever testemunhando que Jesus alguém caiu por acaso nessa live. É por acaso para ti, mas para Deus estava marcado nesta noite para dizer que Ele está entrando na tua casa, na tua família, e Ele vai mudar o ambiente. Ele vai mudar o ambiente. Ele vai mudar o ambiente.
Aquele esposo que saiu de casa vai voltar, vai voltar. Aquele filho que está perdido nas drogas vai voltar, vai voltar. Aquela filha que está na prostituição vai voltar, vai voltar. Aquele ambiente que você tinha em casa vai voltar, vai voltar. Eu vou entregar o microfone. Alguém me ajuda a dizer: vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar.